política. Professor Raul Borges, é hora do seu comentário aqui na maior audiência do litoral de Santa Catarina. Quando o amadorismo vira política externa, o vexame que Janja, Lula e seus vazadores ofereceram à China. Explica em detalhes para o ouvinte o que aconteceu por lá, hein? Primeiro, eu já começo aqui dizendo para as meninas que estão nos ouvindo agora que não tem nada a ver com o papel, com a função social da mulher. Não é disso que a gente está falando. A gente, inclusive, entende que a mulher precisa estar bem representada em todos os espaços, naquilo que ela se propôs a fazer, ponto, né? A mulher, assim como o homem, tem qualquer capacidade para estar em qualquer posição, e para assumir, e para opinar, e para criticar, e para enfim, para tudo. Mas o jantar entre o Lula e o Xi Jinping da China deveria ter sido, Flávio Silva, um momento solene, claro, reservado para troca de interesses estratégicos e para duas autoridades de países que estão em desenvolvimento. Infelizmente, em vez disso, virou um certo espetáculo, né? Digno, infelizmente, de nota diplomática de repúdio. Por que isso, gente? Porque houve, num momento específico do jantar, uma espécie de intromissão inapropriada da Janja, onde ela criticou de forma bastante indulgente o TikTok. Segundo ela, os algoritmos do TikTok trabalham para favorecer a direita e a extrema-direita no Brasil. E visivelmente o Xi Jinping ficou sem jeito. A mulher do Xi Jinping, a esposa dele, a Peng Liuyan, também não conseguiu esconder o incômodo e restou ao Xi Jinping dizer o seguinte: olha, o Brasil é soberano para avaliar as redes sociais, para avaliar o TikTok e banir se necessário. Supondo que fosse apenas uma fala pensada da Janja, já seria estranho por conta do momento de solenidade envolvendo duas nações do tamanho e do porte de Brasil e China. Mas depois a coisa piorou. Piorou, Flávio. Porque isso vazou para a imprensa, né? Teoricamente era um jantar apenas com a presença de pessoas próximas ao presidente da República, o que significa dizer que esse vazamento pode ter vindo de ministérios, ou de ministeriáveis, ou de ministros, ou de assessores de ministros, ou de alguém que é muito próximo à cúpula. E ainda ficou pior quando o Lula tentou, de alguma forma, passar pano, né? Dizendo que a Janja não é uma cidadã de segunda classe, que ela tem opinião. Ok. E é que bom que ela tem opinião. Mas não para esses momentos. Esse momento é um momento de diplomacia. Esse é um momento que envolve a presença de chefes de Estado. Assuntos dessa natureza, peçonhentos, rancorosos, polêmicos, são tratados dentro de uma mesa de negociações, não dentro de um jantar. Não existe informalidade em um jantar envolvendo duas nações em um enredo diplomático, que é o que acontecia. Era um jantar oficial. Pegou mal a fala da Janja, pegou mal o passar pano do Lula, e ainda mais preocupante saber que até os aliados do Lula o traem. Porque, afinal de contas, se isso era um assunto interno e vazou para a imprensa, tem alguém trabalhando para denegrir a imagem do presidente e da primeira-dama. Tem que ficar de olho, então. Sem dúvida nenhuma, Flávio, tem que ficar de olho. E eu vou dizer para você, independente da questão, repito, de ser homem e mulher, de ser marido e mulher, de ser esposa e esposo, preciso saber que existem determinados momentos em que não existe opinião pessoal. Não é isso. Qual é o cargo da Janja? Ela é diplomata brasileira, ela é embaixadora brasileira, ela é ministra? Não, ela não é nada disso. Então não cabe a ela esse tipo de fala. Se é uma fala que é observada pelo Estado brasileiro, é o Estado brasileiro que tem que procurar o Estado chinês e conversar a respeito. Ou criar as regras internas para definir o que pode e o que não pode. O que pode ser taxado até de censura. Mas o que não dá é, num jantar diplomático envolvendo autoridades, você pedir a palavra, e não foi uma pergunta apenas, teve um discurso. Sim. Né? E isso foi o que deixou as pessoas mais constrangidas, porque foram pelo menos 7 minutos de fala a respeito disso. 7 minutos de fala num jantar como esse, gente, é praticamente bater o garfo no prato e dizer: ô, presta atenção aqui que eu tenho uma coisa importante para falar. Não é o momento, Flávio. Aqui no Jornal da Cidade você ouve o comentário de quem entende do assunto. Aliás, professor, antes de encerrar, infelizmente, né, nós temos aí uma nota triste da morte de Pepe Mujica, né, presidente do Uruguai e símbolo para a esquerda. Eu gostaria que você rapidamente falasse dessa passagem, né, e
do que representou o Pepe Mujica na política mundial. O Mujica é um estilo muito simples de fazer política, um político de esquerda que, apesar da idade, se modernizou. Foi o primeiro chefe de Estado de esquerda na América Latina a criticar Hugo Chávez e Nicolás Maduro. Foi o primeiro a dizer que lá não existia democracia. E se tem uma coisa interessante em relação ao Pepe Mujica, foi isso, que ele não viu a esquerda, apesar de ser da velha guarda, ele viu a esquerda envelhecer diante dos desafios do mundo contemporâneo, mas ele conseguiu se modernizar e se qualificar. E vi muitas frases do Mujica ontem, Flávio, sobre aproveitar a vida, sobre viver na simplicidade, sobre respeitar a opinião alheia. Ele foi um dos primeiros caras, especialmente na década entre os anos de 2005 e 2010, quando foi senador e deputado, a ponderar a questão do aborto, que era uma causa defendida ao extremo pela esquerda de uma forma disseminada e indiscriminada. Ele foi o primeiro a se comportar, a se posicionar em relação, especialmente, às questões que envolvem o comércio internacional, a abrir as economias de esquerda dentro de uma coisa que era mais planificada e fechada na década de 80. Então, era um cidadão de esquerda à frente do seu tempo, essa é a grande verdade. Faltou ao Lula aprender um pouco com ele, faltou a muitas lideranças de esquerda aprender um pouco com ele. Então, é uma passagem de um homem simples que deixou uma marca. E ontem, enquanto fui ler a respeito do Mujica, me impressionou muito a forma como ele via a vida. Isso me chama muita atenção, né? Um cara que foi o chefe de Estado mais pobre do mundo, que andava num Fusca azul brasileiro, que vivia num sítio e que nunca fez questão de possuir qualquer tipo de luxo. É aquele cara que passa pela vida de uma forma limpa. Isso, nos dias de hoje, Flávio Silva, merece ser valorizado.